Portal Joinville vai fazer a área Amo Esta Terra de uma forma diferente. E o nosso entrevistado nesta edição está aqui ao meu lado, jornalista Salvador Neto, que talvez seja o primeiro dos realmente joinvilenses que vão contar do seu amor pela cidade. Porque não é só quem nasce em outra cidade e vem para cá que ama. Quem mora aqui também ama e quem nasce aqui também ama. Mas é, Wagner e amigos do Portal Joinville, eu costumo dizer que o joinvilense hoje é uma exceção, né? O joinvilense nascido, né? Daqui mais uma geração, quem sabe, nascidos dos que vieram, dos migrantes para cá, vão novamente ter uma nova legião de joinvilenses da terra, nascidos aqui. Eu me considero até um ET, muitas vezes, nesse meio de tanta gente que é joinvilense hoje e vem de todos os cantos do país, né, inclusive do exterior. No meu caso, assim, por exemplo, eu posso dizer que meus avós eram joinvilenses, meus bisavós também, meus pais, então toda a geração, bisavós, avós e pais joinvilenses. Mas eu sou um desses casos raros, né, realmente que a família toda é joinvilense. Mas eu gostaria que você contasse como é que foi sua infância, então como que é nascer em Joinville? Nascer em Joinville é muito bom, né? No meu tempo, também já não sou mais tão novinho, era tempo de ruas de chão batido, valas a céu aberto, que até hoje ainda existem, mas na época, no bairro Floresta, onde eu nasci de parteira ainda, na época Dona Helena Jäger, aquela área ali não tinha pavimentação, não tinha água encanada, água era de poço, e a brincadeira que a gente tinha em Joinville era jogar nos campinhos de barro, né? Que tinha em todos os lugares, tinha um campinho. Então era uma maravilha, assim, a minha infância eu creio que foi muito bacana. Andava de bicicleta para ir brincar com o pessoal, jogar bola de gude, peão. É uma infância muito, muito bacana. A Joinville que eu conheci hoje não existe mais, né? É uma Joinville completamente mudada. A infância que eu tive, certamente meus filhos não têm e os meus netos também não terão, né? Hoje, inclusive, aqui no evento, na Feira do Livro, vamos falar sobre isso, sobre a vida na web, né? Que hoje todo mundo está envolvido com internet, a criançada sabe mexer com iPad, com Motorolas, com celulares, com iPhones, com iPads, e não sabem o que é um peão, não sabem o que é uma peca, não sabem, no máximo ainda andam de bicicleta, né? Então acho que é isso. Minha infância, assim, a minha ligação com o Joinville foi muito de pé no barro, pé no chão, andando de bicicleta e brincando muito com os amigos. E nessa fase mais de adolescência, já pensando no lado profissional, como é que foi estar em Joinville nessa época? Olha, Wagner, eu peguei uma fase muito difícil no país, né? Quando foi para começar a trabalhar na adolescência, o país passava por grande crise econômica, né? Empregos não tinha. Hoje a gente vive um momento de pleno emprego que a maioria não tem nem noção do que isso representa. Na época você não tinha emprego. Então você batia de porta em porta, não tinha muitas agências de RH, você tinha que ir em empresas na porta pedir pelo emprego e faltava muito emprego. Então eu tive muita dificuldade. Por isso que até o meu começo de trabalho já foi com o meu pai. Meu pai resolveu, depois de aposentado, comprar um bar com sorveteria. Então quando eu tinha 15 anos, eu já comecei a trabalhar no bar com o meu pai. E ali foi minha grande escola de relações públicas que acabou me levando até o jornalismo nos dias de hoje. Que ali eu acho que aprendi a entrevistar, a conversar, a ter um bom ouvido, e foi onde eu iniciei. Então a dificuldade, era isso que você me perguntava, da adolescência, era essa. Hoje os jovens têm emprego, tem pleno emprego, não trabalha quem não está muito afim, né? Fica no seguro-desemprego, tem cursos para fazer gratuitos, governo federal banca em todos os níveis. Enfim, são momentos completamente diferentes, né? A vida é completamente diferente. Hoje realmente está muito mais fácil você começar a tua vida na adolescência do que foi na minha época. E essa questão de até chegar a ser jornalista, depois como profissional, como foi iniciar uma carreira de jornalista na cidade de Joinville? Quais são as principais dificuldades? Essas dificuldades continuam? Como é que você via isso? Olha, eu sempre escrevi muito bem na escola, né? Eu sempre li, sou filho de
professora e a minha mãe me exigia bastante assim com educação. Então eu aprendi desde cedo a ler muito e ao mesmo tempo escrevia muito. Então as minhas redações sempre se destacavam das demais porque eu lia muito. Eu acho que esse é um exemplo que é bom se dar. Você quer escrever, você quer se dar bem na área de literatura, na comunicação, enfim, e até em qualquer outro emprego você tem que ler muito. A leitura te abre, como diz aqui o nosso cartaz, ler é conquistar a liberdade. Você lê, você tem conhecimento o bastante para você ganhar a vida. Eu, quando comecei, como eu te disse, comecei num bar do meu pai, fiquei uns 5, 6 anos lá. Aí eu passei depois por banco, trabalhei num banco rapidinho, trabalhei com contabilidade, fui sócio de um grande escritório de contabilidade e consultoria, mas sempre na área comercial, sempre no atendimento, sempre com a relação com o público. E depois trabalhei na Pepsi Cola, na Coca-Cola, e aí acabei sendo convidado, e aí eu já atuava com assessoria na área política. Comecei a entrar na assessoria de imprensa na área política sem o canudo. Eu fiz administração de empresas, economia, fui e voltei, sou técnico em processamento de dados e sou formado de 2º grau com habilitação em química. Tudo a ver, né, Wagner? Tudo a ver. Não tem nada a ver. Mas a vida às vezes nos coloca em alguns caminhos que você tenta ir pelo que diz o teu pai ou a tua mãe, né? Você tem que ganhar dinheiro. Então a ideia era nas profissões que te dessem mais uma tranquilidade financeira e não aquilo que você gostaria. À medida que eu fui vendo isso, eu fui modificando e fui gradativamente me identificando com o jornalismo e fiz depois, busquei o canudo depois de velhinho já, mas tenho 20 anos já na área de assessoria de imprensa e comunicação aqui em Joinville. É difícil trabalhar com jornalismo em Joinville? E cada vez vai ser, eu creio, não tão fácil, né? Não é para desanimar ninguém, mas cada vez as redações estão diminuindo. Você tem, né, o portal Joinville é um exemplo, está enveredando por outro caminho, quer dizer, o caminho da web, o jornal impresso, a apresentação de bancada, que o pessoal sonha muito, isso aí é um sonho quase que inatingível para a grande maioria. Então você tem que se preparar para quê? Para ser um bom assessor de imprensa, um bom consultor na área de comunicação, buscar o teu espaço na web, trabalhar nas redes sociais para poder ter um bom caminho aí na área de jornalismo. Mas é a melhor profissão do mundo, na minha opinião, como já diz o Gabriel Garcia Marques. E como você vê a atuação dos profissionais do jornalismo em nossa cidade? Depende de quais os profissionais, né? Nós temos profissionais... Te colocando num checkmate, não? Tá me colocando num checkmate. Eu acho que... Mas eu não tenho medo de responder, não. Eu respondo. Eu acho que o nosso jornalismo ele é muito ainda frágil e muito fraco aqui. As forças econômicas da cidade, elas agem muito nos bastidores e mantêm algumas pessoas por muitos anos em vários espaços da cidade. Então o patrocínio normalmente acaba caindo lá, né? Determinado João, Bento, Antônio. E os demais, a juventude, pessoas como você, como tantos outros, querem algum espaço numa rádio ou numa TV, é muito complicado conseguir, né? Eu tenho os meus espaços hoje pela minha profissão, por reconhecimento. Acho que as pessoas reconhecem que eu faço um bom trabalho e sou profissional. Sempre tentei me destacar por isso. Você trabalhar com um político A, B, C, D e Y não quer dizer que você tenha que ser um político A, B, C ou Y. Você tem que ser profissional, faça bem feito, que você vai ter sempre um espaço. Então, o jornalismo joinvilense ele é muito fraco. Você vê que nós não temos uma rádio fazendo radiojornalismo. Deveriam estar aqui num evento maravilhoso como esse, da Feira do Livro, fazendo entrevistas com N ao vivo. Mas por quê? Por que não se faz? Porque a lógica capitalista do dinheiro tem que vir antes, ao invés de primeiro fazer o seu trabalho e aí mostrar para que ganhe os apoiadores, né? Vocês estão aqui hoje, mas a maioria das rádios não tem. Você tem algum? Vamos lá, não vamos longe. Aqui em Jaraguá, pertinho de nós temos 3 a 4 rádios que fazem jornalismo, radiojornalismo ao vivo. Eles cobrem os eventos no ato, você está no rádio, você ouve. Então, Joinville é uma coisa diferente. Você, para ganhar o teu espaço e poder comunicar de forma igualitária, você tem que procurar os meios alternativos. Jornais alternativos, sites e blogs alternativos, e lutar muito para ocupar esse espaço. Eu acho que tem que crescer muito. Em que pese ter uma faculdade de jornalismo já há bastante tempo aqui, a dificuldade é grande e os veículos são muito poucos, né? Para que se possam trabalhar
e também os apoios, o patrocínio também, as empresas preferem investir na Rede Globo, no Rio de Janeiro, do que aqui nos veículos aqui locais. Salvador, nós estamos na parte final desse nosso Amo Esta Terra e gostaria que a gente focasse justamente o tema, né, dessa entrevista, o seu amor pela cidade. Fique à vontade aí de usar a lente do Portal Joinville. Olha, eu amo Joinville desde que nasci aqui, lá na Rua João Pinheiro, no Floresta. É uma cidade que sempre me cativou, por onde andei, pelos sítios, lá no Piraí, no Rio Piraí, que a gente ia de bicicleta, dando voltas ali pelo Floresta. Até hoje, ali na Praça Getúlio Vargas, existem aquelas pedrinhas, onde antigamente era o supermercado Catarinão, próximo à estação ferroviária, que eu brincava cada vez que eu ia para a escola, subia aquelas pedras, era uma brincadeira para mim, tanto na ida quanto na volta. Fábrica de máquinas Raimann, onde hoje é um grande hipermercado da região. Mas a minha relação com Joinville, a cidade, o jogo, Caxias Futebol Clube com meu pai, e hoje ver o Caxias perdendo seu grande patrimônio, o Joinville Esporte Clube, eu jogar futebol, ter os amigos, enfim. O meu amor por essa cidade é muito grande e sempre vou estar aqui dando minha contribuição para que a cidade seja cada vez melhor e cada vez mais humana.